uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se alcançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem virão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Eu tirei pra gente sobre a vida cristã, porque muitas vezes a gente escolhe ser cristã, mas não sabe que ser cristã é muito difícil, que é viver uma vida de renúncia, é viver uma vida... Nossa, é muito difícil ser cristã, na verdade. A gente tem que pagar um preço, só que às vezes a gente sempre fala assim: ah, eu vou ser cristã, e acha que cristã é só vir no culto de sábado, mas vai muito mais além do que isso. Ser cristã é viver uma vida de renúncia, uma vida pagando um preço por ser aquilo. E também tirei para o nosso ministério, que muitas vezes a gente decide assim: ah, eu vou ser pastor, ou eu vou ser missionário, porque acha que ser missionário, que ser pastor é qualquer coisa. Nossa, é muito fácil. Só que também é pagar o preço, é renúncia por aquilo. Se tu for missionário, tu vai ter que passar fome. Se tu for pastor, tu vai ter que pagar um preço pelas almas que tu estás pregando lá na frente. Então foi isso que eu tirei para nós. Amém? Aí. O grupo número 1 então ficou com a torre, né? A parábola da torre. Então aquilo que a Camila falou. Bonezinho metinho. Olha só. Qual pessoa, né? Que para construir uma torre, por exemplo, quando a gente começou a construir esse templo, né? Foram os irmãos mesmo, botaram a mão na massa, no vão, fizeram uma planta, calcularam: tem dinheiro para começar? Tem dinheiro. Tem dinheiro para terminar? Deus vai prover. E Deus proveu. Mas qual camarada que... Bateria? Aí. Qual camarada que vai construir um prédio? O Jeff trabalha lá na Racitec. Quando o pessoal começa a construir um prédio, eles calculam antes para ver se tem dinheiro para construir, né? Então é isso que a palavra está falando. A pessoa não pode ser tola em começar algo sabendo que não vai ter dinheiro. Ela tem que ter certeza: não, tem dinheiro para construir. O que a palavra está querendo falar? Qual pessoa em sã consciência que decide ser cristão, só que não vê as consequências que isso vai trazer? Se eu decido ser um cristão, eu tenho que entender uma coisa: eu vou apanhar, vai ser difícil? Vai ser difícil, mas o reino de Deus é para os fortes, é para aqueles que realmente se entregaram e querem e decidiram viver por Cristo Jesus. Amém? Essa é a mensagem da parábola da torre. Próximo grupo 2, quem é? Aqui, então vem, quem é que vai ministrar? Não? Tá, então eu vou falar pela parábola, tá? A parábola da grande ceia, quem é? A grande ceia é vocês, né? Silvia? Não. Sejam bem-vindos. Então, nossa é a parábola da grande ceia. É Lucas 14, do 16 ao 24. É para ler ou... Tá. Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou os seus servos dizer aos convidados: vinde, que tudo já está preparado. E todos, ao começarem a escutar-se, disse o primeiro: comprei um campo e preciso ver. Rogo-te que hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi. E outro, experimentando-os, rogo-te que me haja de escusado. E o outro disse: casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai da família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazei aqui os pobres e os aleijados, os mancos e os cegos. E disse-lhe o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e forçai e entrai, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. O que a gente entendeu assim dessa parábola?
que o Senhor, ele chama todos, né? E aquele quis passar assim, que ele tinha os seus convidados. É como no tempo de Israel, né? Que o Senhor, agora nós estamos no tempo dos gentios, e a porta era aberta para os israelitas, e eles não aproveitaram o tempo. Então agora o Senhor abriu para nós, e assim foi aqui. O Senhor, o rei convidou os seus convidados, e cada um tinha um compromisso. Ninguém se importou com o convite do rei, um tinha casado, um comprou seu campo, e ninguém aproveitou o convite do rei. E o que aqui ele chamou? Ele chamou os pobres e humildes de coração. Então, assim, para a gente alcançar o reino dos céus, a gente tem que ser humilde, a gente tem que agradar o nosso rei, né? E aqui eles não deram valor. Então, será que a gente está dando valor ao convite que Deus está nos dando todos os dias? Então, assim, ó, aqui foi aberta a porta para todos nós, e a gente está aceitando o convite, né? Então ele está chamando agora nós. Então foi isso que a gente entendeu. Agora a gente está na porta dos gentios, a gente tem que aproveitar, porque esse é o nosso tempo. Amém? No tempo desse, o Biel fez uma festa de aniversário, né? E convidou certas pessoas, só que eles demoraram muito para ir. E a gente agoniado para convencer o Biel. Sai na rua aí convidando os mendigos, convidando a galera da rua ali para vir comer a comida, porque eu acho que os amigos não vêm. Aí depois de umas 2 horas eles chegaram. É isso que a palavra fala. O rei fez uma festa, foi chamar os convidados, e os convidados começaram a falar: não posso, eu comprei um sítio, eu preciso ir lá ver. A outra tem que aumentar as cabritas financeiras. Não, sabe, dando desculpas. O que isso representa? O Senhor nos chama para participar da boda do Cordeiro um dia, e a gente fala que não dá, hoje eu vou sair com os camaradas meus, hoje eu vou fazer tal coisa, hoje não dá, deixa para a próxima eu vou, né? E a próxima nunca chega, na outra vez eu vou, e nunca vai. E a festa vai passar, né? A festa vai passar, porque se nós não formos, alguém vai participar dessa festa. Então, sejamos nós, amém? Você quer participar da festa? Amém. Glória a Deus por isso. A ovelha perdida. Quem é? Quem é a ovelha perdida? Gente, quem estudou a parábola ovelha perdida? Lucas 14, 3 a 10, quem foi? Jesus. Isso, agora eu estou pedindo Lucas 14, de 3 a 10. É o quê? Então foi errado, mas glória a Deus por isso. Vamos ver o que vocês querem falar através da cura do hidrógeno. Eu achei estranho você perguntar aquilo para mim, achei que estava fora do contexto. Será que eu escrevi errado? Passei errado para vocês. Lucas 14, do 3 ao 10. Não tem nada a ver. Que coisa, né? Era para ser capítulo 15. Isso, era 15. Mas amém, venham. Passe o que vocês aprenderam para nós, então. Fala no microfone. Aí, Zaqueu. Alô. Deus é mais. Eu tô morrendo de medo. Porque o Luan tá aí e a Gabi tá aí. Então, tem o pessoal que também. Então, tá, o que eu entendi, o que o Espírito Santo falou pra mim, o que eu entendi, o pessoal entendeu também. Que aqui, ó, tu me deu do 3 ao 10, do 10, mas foi do 1 ao 10.
Tá, e aconteceu que num sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles estavam observando, e eis que estavam ali diante de um certo homem hidrópico. Hidrópico, para quem não sabe, é um homem que tinha água em um lugar. É um lugar tipo assim, inchado. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? E eles, porém, calaram-se, e tomando, o curou e despediu. E disse-lhe: qual será a voz, porque caindo-lhe de um poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi, ou não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. E disse-lhe aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, as bodas, não te assenteis no primeiro lugar, para que não aconteça que estejas convidado outro mais digno do que tu, e vindo que convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este. E então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assente-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante do que estiveres contigo à mesa. Tá, aqui no capítulo 1 ao 6, tá falando que no sábado, né, que os doutores da lei, os carinha que é bem grandão ali no meio, então, o que eu entendi, tipo assim, que eles sentavam sempre quando Jesus ia curar, sempre quando Jesus ia fazer milagre, ia falar, tipo, dar palavra pro povo, entendeu? Tipo assim, eles sempre sentavam à frente, sempre estavam à frente para estarem julgando. Então, tipo assim, quando Jesus faz a cura desse hidrópico, era num sábado, e Jesus fala para eles, é lícito curar no sábado, e eles ficam calados, porque, tipo assim, naquela época, tipo assim, para eles, no sábado, era como muito importante, tinha que ficar, tipo, em casa, era uma adoração a Deus em casa, entendeu? Assim como os adventistas, eles ficam em casa, tipo, é um lugar para eles guardar mesmo, para Deus, entendeu? Então, tipo assim, eu tiro isso como, tipo assim, um dia importante para nós, um dia que a gente não pode, que a gente tem que fazer aquilo lá, algo importante pra gente, que a gente não pode fazer nada, só fazer aquilo, não pode ir para outro lugar. Então, tipo assim, Jesus, quando ele vai curar esse hidrópico, para mim, tipo assim, esse sábado é um dia importante para nós, e Jesus é como uma pessoa importante, que tem algo para fazer, e esse hidrópico é um irmão, é o nosso irmão, assim, na fé, algum parente nosso. Então, tipo assim, quando a gente tem algo para fazer, e tipo assim, vem algum nosso amigo, algum nosso irmão, ou pastor, ou B, pede pra gente ajudar em algo, pra gente vir e ajudar, vir fazer algo. Então, muita gente, a gente bota desculpas, entendeu? Que a gente tem que fazer aquilo, tem algo mais importante, mas a gente, tipo assim, pra nós sair da nossa vidinha, entendeu? Sair do nosso comodismo, sair daquilo que a gente tem para fazer e começar a se preocupar mais com o reino de Deus, entendeu? Fazer as coisas mais pro reino de Deus, também ajudar o próximo. Porque, tipo assim, quando daí Jesus vai lá e cura o carinha lá, então, tipo assim, daí depois vem no capítulo 7 ao 10, que Jesus fala sobre as bodas, que quando a gente estiver no céu, então na outra versão fala ali que, tipo, sentar à frente, entendeu? Então, como eles sempre sentavam à frente, como eles eram homens importantes, assim como, tipo assim, o pessoal assim, do intensivo, que veio do intensivo, entendeu? O pessoal que já é velhão na fé, tipo assim, o B. Então, tipo, um exemplo de humildade, o B. Peguei um exemplo de humildade e ele, que o B é um cara mais humilde, entendeu? Não se coloca acima de ninguém, ele
ele sempre se coloca ao nosso nível. Então, assim como o pessoal de tecido, como todo mundo, se colocar sempre no mesmo nível, todo mundo no mesmo nível, não querer ser melhor do que ninguém, porque ninguém é melhor que ninguém. Sempre se colocar no mesmo nível, mesmo tendo sido mais velho na fé, ou tipo assim, a gente no nosso trampo, tipo assim, ter um cargo mais alto na igreja, um cargo mais alto que alguém. Não querer se colocar acima dessa pessoa, mas sempre se colocar ao mesmo nível, porque ninguém é nada, todo mundo veio do pó, ninguém é nada. Então sempre se colocar abaixo, sempre se colocar no mesmo nível, então se humilhar mesmo, porque na palavra mesmo fala que a exaltação vem de Deus. Não adianta a gente querer nós mesmos se exaltar nesse mundo, porque aqui como fala aqui, tipo assim, nos comentários, né, eu vi agora, que fala aqui, ó, o Salvador adverte que aqueles que se exaltarem nessa vida serão humilhados no futuro reino dos céus. Então, tipo assim, se a gente querer, a exaltação vem de Deus. Então a gente não deve querer ser melhor que ninguém, querer nós próprios se exaltarem. Então, porque sempre se humilharem, porque Jesus mesmo quando fala aqui no capítulo de quando alguém for escutar. E vindo o que te convidou a ti, e ele te diga, dá o lugar a ele, tá, aqui. Quando fores convidado, vai assentar aí. Amiga, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, assenta-te mais para cima, então te terás honra diante do que estiverem contigo à mesa. Então, tipo assim, se a gente se humilhar, tipo assim, aqui fala se sentar à frente, entendeu? Daí vem o carinha que te convidou para a festa, como nas bodas, vem o carinha que te convidou para a festa, no caso Deus, a gente querer se colocar à frente. Daí vem Deus lá, vai lá e se senta atrás, ele vai lá e te humilha, ele vai lá e te abaixa. Então, quando a gente vai lá e se volta atrás, se humilha, a humilhação vem deles, e ele mesmo, Deus mesmo vai te exaltar. Ele fala aqui que o que te convidou para a festa vai vir e vai te mandar sentar à frente. Então, tipo assim, Jesus mesmo, Deus mesmo, ele vai nos exaltar, se a gente se humilhar. Então, para que nós venhamos se humilhar, se colocar sempre no mesmo nível de cada pessoa, se colocando, não querer ser melhor do que ninguém, sempre estar se colocando abaixo, se humilhando, porque sempre colocar na nossa cabeça que a humilhação vem de Deus, e Ele que vai nos exaltar. Amém? É Deus? Vamos ver a frase aí. Deus é mais. Pessoal dos navegantes, a gente tem que sair fora, né? Deus abençoe vocês demais, né? Tá aberto aí para vocês. Então o que a palavra fala, né? Nessa parábola que não era para ser essa, era para ser outra. Sobre a humilhação. Realmente a humilhação, né? Se você acha que você tem o direito... Júnior, Deus abençoe. Então, galera, realmente a gente tem a consciência que nós temos que ser pó, ser nada, né? Perante o Senhor. A palavra do Senhor fala que os humilhados serão, os exaltados serão. Eita Deus, tem misericórdia de nós. Vamos lá, próximo ponto. O rico e o Lázaro. Deus é mais. Oi. Tira meu óculos porque não vou enxergar ninguém que eu vou ficar nervoso. Tá bom. Aqui
aqui da parábola do rico e do Lázaro, eu peguei 4 coisas assim que eu achei importantes sobre o sofrimento do rico depois que ele morre, né? Eu acho que todo mundo... Tá bom, tá bom. É porque eu vou ler os... Vou ler primeiro. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e costumava largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas caindo da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe a Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mau. E agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão de seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem Moisés e os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Tá. Primeira coisa que achou aqui na passagem, no versículo 24, que ele pede para que Lázaro molhe o dedo na água e venha e refresque a língua dele. Ele não pediu um copo d'água, ele não pediu um banho, ele pediu um dedo molhado na ponta da língua dele. Ou seja, quando a gente está em sofrimento aqui na Terra, né, não no inferno, que ele não dá mais, quando a gente está em sofrimento aqui na Terra, qualquer avanço pequeno que a gente tenha, a gente acha que é uma coisa demais, e talvez, né, aqui não no caso dele, mas talvez para nós nos contentamos e achamos que já nos livramos da luta ou alguma coisa assim. E no versículo 27, ele pede que ele avise, né, aos 5 irmãos que Lázaro vá e avise para que eles não vão para o mesmo lugar. E daí, eu vou juntar 2 coisas. E quando a gente sofre, a gente não quer que outros passem pela mesma coisa que a gente. E que muitas vezes, aqui também fala que não bastava só a palavra, né, que ele precisava que alguém ressuscitasse. Aqui no caso era impossível, mas para a gente, muitas vezes, a gente precisa dar testemunho para as outras pessoas que estão ao nosso redor, e para daí sim elas se converterem a Cristo, porque às vezes só a palavra não basta para algumas pessoas, elas têm que ver uma mudança em alguém para crer. E versículo 23 fala que quando o rico olhou do mundo dos mortos, ele viu lá longe Abraão e Lázaro. Quando a gente está sofrendo, a gente consegue enxergar, aqui ele enxergou de longe Abraão e Lázaro. Então a gente consegue enxergar uma saída do nosso sofrimento, mesmo a gente estando sofrendo. Só cabe a nós buscar essa saída e buscar quem nos ajude mesmo. Isso. Glória a Deus. Uma passagem clara que nos mostra acerca do inferno, né? Então, o rico estava queimando realmente no fogo do inferno, e ele pediu, né? Assim, ó, pelo amor de Deus, faz alguma coisa por mim. Ah, não tem como fazer nada por ti. Então, pelo amor de Deus, faz alguma coisa pela minha família. Vai lá e avisa eles. Fala que o irmão dele, está aqui sofrendo.
avisa eles que daí eles não vão sofrer. Mas não é assim, né? Nós temos uma chance, irmãos. Nós temos uma chance de entender o Evangelho, entender Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo. Se essa chance a gente perder, irmãos, infelizmente, o que nos resta é o inferno. Isso aqui não é historinha, é algo sério, é bíblico, é verdadeiro. E a Bíblia nem menciona que isso aqui é uma parábola, né? Não é um fato, é algo que aconteceu. Isso mesmo. Em parábola já foi comentado o nome, né? Ele é comentado. Amém. Próximo tema vai ser o rico tolo. A parábola do rico tolo, que é Lucas capítulo 12, versículo do 16 ao 21. Pessoal, eu queria que prestasse mais atenção, por favor, que cada ensinamento aqui é muito importante para a vida do cristão. Amém? Amém. Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 21. E propôs-lhes esta parábola: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então nós conversamos, chegamos a uma conclusão dizendo o seguinte: o cara era rico, obviamente, ele tinha bastante, e ele produziu ainda mais daquilo que ele tinha, ou ele recebeu mais do que aquilo que ele já tinha. Então ele resolveu quebrar os celeiros, que já eram fartos, porque não era um celeiro, era mais de um, então ele tinha muito. E encheu tudo e falou: agora eu vou me aposentar, não vou fazer mais nada, eu vou descansar. E aí Deus fala que naquela noite ele ia morrer. Deus chama ele de louco, né? E fala que assim é aquele que junta o tesouro só para ele. Esse cara, ele era um cara egoísta, porque ele não aproveitou nada. Todo o bem que ele teve, ele só trabalhou para ter aquele bem, não dividiu com ninguém aquilo que ele tinha. Ele foi muito egoísta, porque ele não dividiu os bens dele e ele acabou morrendo como um homem mesquinho, né? Às vezes nós somos assim como cristãos, a gente recebe muito de Deus, né? Tanto que não cabe mais, a gente busca mais, aprende mais, só que tudo que a gente tem a gente acaba guardando e não dividindo para ninguém. Ou seja, você não acaba falando do amor de Deus, não fala o que Ele fez por você, você não fala da obra redentora na cruz, e acha que tá bom, eu venho no culto domingo, eu dou meu dízimo, eu posso descansar porque eu vou pro céu. Só que sim, o cara ele é rico para si mesmo e não rico para Deus, porque o reino de Deus ele é invertido. Ele é rico no reino de Deus, é aquele que mais dá. E não só os nossos bens materiais, não só a oferta, ou seja o que for, e sim aquilo que a gente tem recebido do Senhor. Então nós entendemos que tudo que a gente recebe, a gente precisa dividir, porque a gente não sabe o dia que nós vamos morrer. É isso aí. Bem, então significa que eu não preciso trabalhar muito e tal, não ter que ganhar muita coisa, não ter que adquirir muita coisa, né? Isso aí na verdade são meios que os malandros encontram de se apoiarem na Bíblia, né? Tem que trabalhar muito, tem que conquistar coisas, é óbvio. Você tem que ter sua casa, tem que ter seu carro, tem que viver bem. Porém, a partir do momento que isso toma um lugar no coração, lugar de Deus no teu coração, meu irmão, isso tudo, para com tudo, como chegou o jovem rico para Jesus,
já faço tudo, eu obedeço os 10 mandamentos. O que eu faço para herdar a vida eterna? Eu não sei, me ajuda. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: ó, meu camarada, você já faz tudo, já obedece teu pai e tua mãe, honra eles demais, ó. Pega tudo que tu tem, vende e dá para os pobres. Meu Deus, quebrou o cara. O cara, sabe, desistiu de tudo e foi embora. Por quê? Vamos falar aquela passagem, né? Onde está o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então, a partir do momento que o teu coração está apegado ao tesouro, meu irmão, uma hora ou outra você vai perder tudo, vai ser feio o negócio. Quando você está fiel, buscando no Senhor, quando o teu coração não está preso naquelas coisas, o Senhor só vai te honrando, só vai te ajudando, só vai sendo fiel com você. Agora não larga, meu irmão, não larga, não abre mão de teu coração pegado no Senhor para você pegar as coisas, os bens materiais. Meu irmão, galera, é só para... porque a gente pensa muito no lado material, mas essa passagem fala muito sobre vida espiritual também. Muitas vezes nós estamos na igreja 10, 15 anos, buscando a Deus muito tempo, oramos, fizemos vigília e evangelismo, ganhamos 1000 almas. Chega um tempo que o cara, pô, tô cansado, cara, acho que eu vou dar um tempo para Deus agora e vou curtir minha família, minha mulher, meu filho nasceu agora e vou tirar uma férias. E é nesse tempo que o cara, na verdade, perde o maior tesouro que é o Senhor. Então, toma cuidado, que muitas vezes a gente pensa que essa parábola ela pode ser sim para a vida espiritual, eu creio que também é. Então a gente fica ligadinho, porque muitas vezes a gente acha que só porque está na igreja há 10 anos, ou eu toco no louvor, ou eu faço alguma coisa importante, quer dizer que agora eu já sou crente, eu posso ficar tranquilo, não preciso orar mais tanto, não preciso, eu já sou importante. E não é, a gente precisa todo dia matar um leão e renunciar a nossa vontade. Amém? irmãos, procurem ler bastante os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que ali é tudo palavras de Jesus, né? Textos, mensagens, parábolas. E a gente começa a notar que Jesus, ele era um cara muito inteligente. Cara, não tinha, às vezes, resposta suave com ele. Ele falava na lata sem medo. Por exemplo, aqui, né? Eu separei para falar para vocês. Aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a sua voz e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. A mulher nesta estava abafando, né? Olha o que Jesus falou. Mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Então o cara pegou assim, já Jesus pegou a mulher e disse: ó, quer exaltar a pessoa errada? Toma. A mulher já queria levantar uma santa ali, né? Jesus já cortou já desde aquela época. Infelizmente, né? Depois levantaram ainda como santa, né? Mas aqui Jesus já falou, ela não é bem-aventurada. Não, ela foi uma mulher feliz, é claro que foi. Foi dela que eu vim, foi. Mas aqui, ó, bem-aventurado é o homem e a mulher que ouve a palavra de Deus. Isso que nós estamos fazendo hoje aqui nesta noite. Estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos discutindo a palavra de Deus. Mas bem-aventurado é o homem que sai daqui e faz acontecer lá fora. Que pratica a palavra de Deus. Pratica a palavra de Deus. Jesus falou, meu irmão, então nós temos que cumprir. Então, o último grupo, Mateus capítulo 13, versículo do 47 a 48. Rede ao mar. Mandei lá. Amém. Mateus capítulo 13, versículo 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Bem, aqui fala... Jesus estava falando uma parábola. O que era uma parábola?
era algo do sentido comum para explicar algo espiritual, porque as coisas espirituais eram tão profundas que o senso comum não poderia compreender. Então Jesus, a forma que ele utilizava para ensinar sobre o reino era através de parábolas, era através de alegorias, vamos dizer assim. E, bom, mas uma pergunta, né? O que é o reino dos céus? Porque aqui ele estava falando para os judeus, né? Neste momento, quando ele estava pregando, eram os judeus. Os judeus são um povo que foi escolhido por Deus, começando por Abraão. Abraão foi chamado para ser uma grande nação, a qual, através de Abraão, Deus abençoaria todas as famílias da terra. E Deus chamou, ele teve filhos e filhos e filhos e filhos, e foram. E daqui a pouco Deus revelou através dos profetas que viria um rei soberano, um rei poderoso, que ele seria um rei justo, seria um rei que julgaria todas as coisas de forma que, como nenhum outro rei, nem como Davi, que seria um rei maior que Davi, e os judeus já consideravam Davi grande. E os profetas iam anunciando isso. Então, estes judeus que estavam ouvindo essa palavra, estavam com essa expectativa, que viria um rei muito grande, só que a expectativa deles era um pouco distorcida do reino que Jesus estava ensinando. Eles tinham uma expectativa de um rei que traria um reino físico, um rei que teria um exército muito forte, que nenhum inimigo conseguiria vencer, mas eles não entenderam a segunda parte da promessa que Deus fez a Abraão, que através de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, né? Então, eles estavam com essa mentalidade fechada e obtusa, que seria um reino terreno, e Jesus estava dizendo não. Agora, através de todas as parábolas que cada grupo falou aqui, era outra forma de reino. E qual era o reino? Qual era o reino? O reino de Deus. Só que como é que Jesus trouxe esse reino? Quando ele começou a anunciar, que quem quiser me acompanhar, lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus começou a anunciar. Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Chegado o que é? Se aproximou de vocês, o reino dos céus. E eles opa, o reino, o que é? Agora então vai vir um rei, vai assumir? Não. E depois a gente pode ver o que tipo de reino Jesus veio anunciar. No capítulo 5, então começa o Sermão da Montanha. O que é o Sermão da Montanha? Jesus começa a explicar as novas leis deste reino. Jesus então veio trazer as leis do reino. Qual era a vontade que o rei queria que os súditos tivessem, no caso, o povo de Israel. Então ele começa a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E Jesus começou a trazer as novas leis. E aqui nesses três capítulos, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, quem quiser aprender mais sobre as leis do reino e sobre o reino dos céus, o verdadeiro reino dos céus, pode ler aqui. Aqui nós temos tudo que Deus deseja para nós, que nós compramos. Então, mas só que assim, aí que Jesus trouxe um ensinamento muito mais profundo. Voltamos aqui então para Mateus capítulo 13, versículo 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. Então a gente entende, esse reino ele alcança todos. Muitos recebem, apanha toda a qualidade de peixe. Muitos ouvem e conhecem esse reino. Só que aí é uma coisa que é muito importante que acontece. Aí, estando a rede cheia, puxam para a praia, aceitando-se, apanham os peixes bons e os ruins, porém, lançam fora. Então, este reino alcança todos. Só que há uma diferença. Dentro deste reino, aos bons e aos ruins. Então, nem todos os que estão neste reino são bons, ou em outras palavras, lendo no versículo 49, a gente entende com mais clareza. Assim, porém, será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E o que acontece então? Os justos, para onde irão? Para estar com Deus. Para que o reino de Deus, que começou a ser trazido através de Cristo,
com os seus ensinamentos da lei do reino, ali como registrado no capítulo 5 de Mateus, se consume realmente, onde Deus assume o reinado dele eterno. Aqueles que são justos estarão com Deus, mas aqueles que não são justos, que ouviram do reino, que foram apanhados pelo reino, como fala que a rede trouxe eles, estes serão lançados na fornalha de fogo, e haverá pranto e ranger de dentes. O que conversando com o grupo, a gente entende que nem todos os que estão no reino entrarão no reino. É isso que a palavra fala, é isso que Jesus ensinou. Nem todos que estão na igreja, nem todos que leem a palavra estão no reino, mas é todos aqueles que assumem aquela postura que Jesus falou na primeira pregação dele: arrependei-vos. O que é arrependimento? É mudança de mente. Tira aquela velha mentalidade, aquela velha forma, como os judeus tinham aquela velha forma de reino, onde o reino era terreno, onde o reino era temporário, e assuma uma nova mentalidade, que é do reino dos céus. Essa mentalidade que está relatada na palavra de Deus, aquela realidade onde aqueles que obedecem a palavra de Deus é os que entrarão no reino. Então, não é somente você crer: eu já vim aqui na frente, eu aceitei Jesus, eu chorei bastante, que lindo, você entrou no reino. Mas a Bíblia fala que há muitos que entraram no reino, não entraram no reino eterno. É muito lindo tudo isso. Mas Jesus fala lá em João, até quando eu estava comentando, a gente fala: Deus, eu te amo, como é lindo, como tu és maravilhoso, meu Deus, isso é demais, a gente canta, né? Mas só que aí Jesus fala o seguinte: a gente realmente ama a Deus? Vamos ver. Lá em João, capítulo 14, versículo 21. Você ama realmente a Deus? Realmente a Jesus? Vamos ver. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou no original, os cumpre, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí no versículo 23, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então a gente tem que refletir que tipo de reino, ou que tipo de posicionamento neste reino a gente assumiu. A gente é apenas mais um neste reino, ou é a gente aquele que realmente se comporta como cidadão deste reino, como aquele que cumpre os mandamentos do reino? Porque Jesus é claro, na consumação dos séculos serão separados aqueles que foram bons, não bons que deram esmolas, certo? Maravilhoso, mas não é esse tipo de bons que Jesus ensina. Tanto é que Jesus não ensina isso no Sermão do Monte. Se você analisar, Jesus não ensina. Jesus disse que isso é bom, mas ele diz que a gente não deve fazer isso para que os outros vejam. A única coisa que ele fala é sobre dar esmolas e fazer obras boas. Mas aquele que ama realmente a Deus e realmente ama Jesus é aquele que obedece, é aquele que realmente cumpre a palavra. Amém? A gente vem aqui a analisar nossa vida. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Se é o evangelho sentimental, onde a gente apenas fala as coisas, ou é aquele realmente evangelho que a gente não precisa falar, a gente somente lê a palavra, beleza, Senhor, é isso que tu queres, eu vou obedecer. É isso aí. Isso é amar a Deus. É isso que tu queres, Senhor, eu vou obedecer. Amém? É isso aí.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem mais alguém? Faltou alguma equipe? Foi todos? Amém. Tremendo, glória a Deus. Irmãos, só um comentário, fala-se bastante, muito bom. Não sei se vocês já viram alguém jogando a rede ao mar, né, lançando uma rede e trazendo peixe. A gente faz muito isso em São Miguel, uma praia maravilhosa. E vem peixe-espada, vem caranguejo, vem... Lá em Ilhabela tem até umas cobras lá, como é que é o nome? Como? Não, vem uma cobra mesmo, assim, uma cobra que vem enrolada, esqueci o nome agora. Uma cobra que fica no fundo do mar. E vem tudo quanto é tipo de peixe. E quando a palavra diz sobre essa rede, na verdade, diz que eles puxam até a praia e ali eles começam a escolher peixes bons e ruins. E na verdade Deus ele procura uma espécie de peixe, que é o quê? Aqueles que se tornam crentes autênticos, pessoas autênticas, que se posicionam e dizem, não, eu sou crente, eu confio em Deus, eu vivo para o Senhor. Então é isso que Deus está procurando. A palavra diz que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, que essa noite, tudo isso que nós ouvimos, possa ficar gravado no nosso coração. E sabe de uma coisa, se você está aqui hoje, você foi pego pela rede. E você já ouviu aquilo que o Senhor tinha para falar. E saiba que é uma continuidade e tem que ser contínuo. Temos que caminhar, prosseguir e caminhar e conhecer o Senhor, porque nós temos visto muitas coisas dizendo que próximo do fim, e a gente sabe que tudo que está escrito aqui, a palavra de Deus, ela vai se cumprir, é verdade. Todos creem que a palavra de Deus é verdade? Amém? Então saiba que essa palavra, todas as parábolas, na verdade, elas têm um fim comum, né? Que é fazer com que todos se voltem ao Senhor, se firmem e que o seu coração realmente esteja em Deus. Amém? Pode se levantar, por favor.